Fala, moleque piranha. Sexta-feira hoje em dia de ir na praiana, nem que seja pra dar uma corrida e ficar sarado. Vou tentar, né? Ai, ai, velho. Se não é apelação, se emagrecer é apelação. Então, cara, a parada é o seguinte. Já tem aí 4 horas de vídeo gravado, né? Eu vou gravar mais uma pancada aqui. Fiquei empolgado com a parada agora, né? É bom que eu dou uma estudada também. E tipo, pô, pelo que eu tô vendo, o xadrez tá crescendo bastante aí, né, cara? Isso é bom. Porra. Que o que o xadrez precisa de jogador, né, velho? Que é foda. Nego já quer fazer o campeonato mundial com 2 pessoas, porra, né? É muito bom trabalhar essa coisa da base, ainda mais se você puder contar com a ajuda de alguém, né, cara? Não sei o que que tem, o que que tá tendo aí, mas tipo, aqui já teve muita coisa também, agora já tá mais parado, né? Tipo, já foi bem mais movimentada. Agora essa transição aí, negócio de crise, o governo não apoia muito, as empresas meio quebradas, coisa de imposto, né? Mas a gente vai dando a volta por cima aí. O pessoal lá de Guarapari tá fazendo um trabalho maneiro. Semana que vem vai ter um circuito estadual de xadrez relâmpago também. Pô, se você quisesse vir, eu sei que não é pertinho não, mas se você quisesse vir aqui pra jogar essa porra, vai ter até prêmio em dinheiro, né? Vai ser relâmpago, né? Tem aquele maluco do Rio que tá aqui também jogando direto, o André, né? Camper. E tipo, pelo menos tá dando gente, né, cara? Sai na notícia, coisa e tal. Essa parada da novela aí de regras do jogo, divulgar as regras, né? Então, aí assim, voltando aqui. Tô jogando aqui, né, cara? Vou mostrar umas partidas minhas agora. Em vez de ficar só analisando as suas, vou dar um tempo, vou mostrar umas minhas primeiro, né? Porque, poxa, xadrez pensado é a melhor coisa que tem, cara, pra você analisar, refletir, pensar de boa, né? Durante a partida eu vou aprofundando alguns conceitos, né, daquelas coisas que a gente já falou, assim. Então essa partida aqui foi se eu não me engano, foi na final do estadual do ano passado que eu joguei, né, contra um rapazinho na primeira rodada, só que ele joga muito bem, lá de Santa Maria, amigo daquele Abias que ficou em segundo lá no brasileiro geral, que foi campeão, não sei, né, estudantil. Então, eu nunca fui campeão estadual aqui, cara. Eu já fui 2 vezes campeão por equipes, universitário e juvenil, né? Relâmpago também não, rápido também não, né? Xadrez pensado também não. Então, assim, ano passado esse torneio eu fiquei em terceiro, né? Uma casualidade do destino e tal, mas acontece, né? Mas a verdade é que eu nunca tive muita sorte com o estadual mesmo, não. Mesmo na época que o Jorge Bittencourt estava aqui, que ele é mestre internacional, já chegou a ser 10º do Brasil, né? Eu consegui vencer ele 2 vezes no Junis também, o universitário. E uma vez nós fomos até para Blumenau, Santa Catarina, disputar as Olimpíadas, e lá a gente conseguiu o troféu dos 2 que mais pontuaram numa faculdade, né? Então foi assim, meu troféu mais expressivo no xadrez foi esse, né? Ganhar o prêmio de dupla lá do torneio brasileiro universitário, né? Então vamos lá. Mas tá bom, né? A gente não é profissional, a gente é semi-profissional, né? Então vamos lá. Eu joguei a primeira rodada de brancas, certo? Ah, comecei com E4, eu vario muito também, eu jogo qualquer coisa, isso é igual o Calça, hein? Eu concordo extremamente com ele que você não tem que saber jogar abertura decorado, entendeu? Inclusive eu já vi partida dele que ele faz o adversário pensar 1 hora nos 10 primeiros lances, e ele também, ou seja, 2 horas para fazer 10 lances, né, contando os dois lados, ou seja, porra, absurdo, né, cara, assim, né, tamanha a variação dele na abertura, né, isso é interessante, porque deixa um cara pouco fora daquelas preparação louca de variante decorada, se errar um lance fica perdido, né, então, assim, ele tentou jogar um Malequine, certo? E mesmo nas aberturas que eu jogo muito, que eu tenho uma certa base teórica assim, né? Eu gosto de variar. Foi, foi o caso da Alekhine, que eu gosto de jogar os 4 peões. Então agora eu joguei essa daqui, né? Eu usei mais ou menos um esquema parecido com a escocesa, né? Só que estou trocando o lado aqui, como se, né, eu tivesse de preta, olha só. Tomei, ele tomou, bispo K, certo?
com o meu cavalo, dama lá ameaçando mate, certo? E aqui ele vai ter que fazer o que? Aqui ele vai ter que ele pode até voltar esse cavalo pra... Não, não pode não, que é ruim. Não pode não, porque tá caindo em B7. Então ele vai jogar o que? Vai defender, né? Aí eu como de dama. Nessa altura da partida eu tenho 2 tempos de desenvolvimento. Ele tem um, que é o peão dele de A6, certo? E ele jogou esse lance aqui, cara, né? Um lance tipicamente de computador, quer dizer, especulando com a posição daquele peão fraco de G2, certo? Bom, repara uma coisa, esse lance dele é um lance meio débil, né? Porque assim, pensei aqui em jogar várias coisas, mas como eu não quero voltar o bispo nem nada, né? E a dama dele tá realmente numa casa perigosa, certo? Eu joguei um lance do xadrez moderno aqui que eu quero que você descubra qual que é, cara. Vou parar aqui 5 segundos só pra você pensar, pra não falar de cara qual que é o lance, né? Vou deixar você tentar descobrir que lance que eu joguei, cara. Que porra de lance estranho foi esse que eu joguei agora, né? Porque, pô, se eu tô jogando com um cara de 1700, eu tenho 200 e cacetada, né? E tô querendo ganhar um torneio. Minha meta é ganhar um torneio. Eu não quero ficar rico no torneio, eu quero ganhar o torneio, entendeu? Eu não quero aparecer na TV, eu quero ganhar o torneio. Então, primeira rodada, eu tô de brancas, tem que fazer o quê? Eu tenho que jogar pra cima, né? E assim, esse lance que eu fiz é um lance que contraria muitos princípios assim mais clássicos do xadrez, né? Mas assim, é um lance bonito, sabe? É um lance que eu gostei muito, é um lance dinâmico, eu joguei esse aqui, rei F1, né? Resolvi proteger o peão de rei. Agora eu tô ameaçando H4, cavalo F3, tá vendo? Tô ameaçando D4, expulsando a dama, certo? E aí quer dizer, a dama dele vai ficar lá, me dando tempo, me ajudando, certo? Isso aí ao custo de quê? A custo de eu ter perdido um tempo com o rei, né? Porque se você for analisar bem, ele não tem muita peça para me atacar, né? Meu rei está meio que protegido aqui. Sou eu que vou atacar ele, não o contrário, né? Então ele desenvolveu o cavalo. Eu preferi jogar com D4. Depois de pensar muito, eu preferi colocar o peão no centro, né? E tirar algumas casas dele, assim, possivelmente, que ele poderia vir a tá indo com a dama. Dama G6, né? Aqui eu já sei mais ou menos o que ele está pensando em fazer, né? Ele está pensando em colocar o bispo em B4 e depois jogar o A5 para tentar tirar minha dama daqui, né? Eu desenvolvi o cavalo, no final das contas não fez muita diferença, o cavalo ou o peão primeiro, né? Prefiro o peão. Ele também está ganhando tempo na minha dama. Dama K. Ele joga aqui ameaçando simplesmente A4, né? E se eu tiro o rei para, se eu tiro a dama para D3, provavelmente ele vai comer a minha dama, vai trocar feliz da vida, né? Ou se eu tiro para 3, ele provavelmente vai comer o peão lá de C2. Então o que eu fiz foi simplesmente jogar esse, ameaçando a dama dele. Ele jogou aqui, eu joguei cá. Eu fiz um triângulozinho, o bispo e a dama, tá vendo? Joguei o bispo pro lado de lá e a dama ocupou, né? Um triângulozinho. Então assim, continuo bem, né? Mantendo a dama, não quero trocar a dama. Preciso trocar a dama, certo? Jogou lá, ó, perdeu outro tempo com a dama. E eu joguei cá. Por que eu joguei cá? Porque ele está ameaçando jogar a dama em D5 para trocar. Se ele joga a dama D5, eu sou meio que forçado a trocar. Por exemplo, se eu jogo o C3 agora, né? Ele tira o bispo simplesmente para D6, né? Por exemplo. E fica bem. Ou para A5, com a ideia de jogar para B6, né? Então, de qualquer forma, eu joguei esse aqui porque eu estou ameaçando também o que? Comer o cavalo dele e depois comer o bispo que está no ar, certo? Então forcei ele a jogar a dama lá atrás. Olha só. Agora o bispo dele tem que sair. E eu já ganho outro tempo em cima da dama dele. Olha que bacana a dama dele. Nessa posição aqui eu cheguei a pensar no C3, mas C3 não leva a nada. É melhor ganhar um tempo mesmo.
propôs troca. Aqui não tem nem como eu recusar essa troca. Esse jogadão não tem como, porque tá cravado, tá vendo? Então a melhor coisa é tomar, certo? Eu tomei, mas é o seguinte, olha só. C4, certo? Minhas peças estão todas defendidas, né? Meu rei ficou aqui. Esses meninos novos, eles gostam de atacar muito. Então a gente não pode dar sossego para eles não. Eles não vão jogar passivamente, eles vão jogar sempre para cima, né? Tem que prestar atenção nisso. Então eu pensei em jogar esse C4 porque esse C4 ameaça o C5. E ele não pode jogar B6 porque o cavalo dele está no ar, entendeu? E praticamente ele não tem para onde tirar o cavalo. Eu vou jogar esse C5 no próximo de qualquer jeito, né? E com isso eu vou ganhar o que? Espaço, certo? Vou ganhar espaço. Então ele rocou, não sei se precisa rocar aqui, talvez sim, para colocar a torre em jogo, né? Porque se ele joga um rei E7 é complicado, o bispo dele vai ficar sem casa. Então ele rocou, C5, bispo K, certo? Agora eu pensei o seguinte, bom, a torre dele não está me ameaçando em nada, a dia 6, né? Eu pensei assim, pô, não preciso tirar o rei agora para pensar em unir as torres. Eu posso aproveitar isso aqui para tentar ganhar um peão dele, ó, né? Aquilo que eu te falei, vamos para frente, né? A torre está meio presa lá, beleza, mas vamos para frente. Aqui eu até pensei que ele fosse jogar um bispo D8. Talvez o computador jogasse bispo D8, certo? Só para não ter que dar aquele peão, né? O computador ia ficar igual um caranguejo aí, mas não ia dar o peão. Nem que ele tivesse que jogar depois aí bispo D8, cavalo E7, depois C6, cavalo D5, qualquer coisa para não dar o peão, entendeu? Então, talvez a partida ficasse mais difícil assim, né? Talvez eu tivesse que trazer o rei lá para a ala da dama, proteger aquele peão, né? Mas de qualquer forma eu teria mais espaço. Poderia escolher melhor os planos para eu poder manobrar, entendeu? Então a vantagem de espaço aqui é importante, além do domínio do centro, né? E assim, não posso nem dizer que eu estou assim, desenvolvido mais do que ele, porque apesar das minhas peças estarem mais agressivas no centro, né? O meu rei ainda está aqui atrapalhando a outra torre. Mas isso também é compensado pelo bispo dele que está lá atrás, né? Então talvez eu esteja até melhor mesmo em desenvolvimento do que ele, mais ativo. Então ele jogou esse lance aqui, que eu acho um lance duvidoso. O que é um lance duvidoso? Um lance duvidoso é aquele que tem uma interrogação na frente e é seguido por um ponto de exclamação. É diferente do lance que merece atenção, que é o contrário, ele tem a exclamação na frente e a interrogação atrás. Ou seja, lance duvidoso é um lance que provavelmente assim, cara, é duvidoso mesmo, entendeu? Duvidoso quer dizer o seguinte, se o cara jogar certo é um lance ruim, se o cara jogar errado, né, é um lance bom, né? Por isso que é um lance duvidoso. Então ele tentou especular aqui, né, com a posição das minhas peças e tudo mais. E eu achei interessante tomar isso aqui de bispo, né, porque talvez de cavalo aí não ficasse tão legal. Se eu tomo de cavalo, ele simplesmente toma o meu peão de D4 com o cavalo dele, certo? Se eu tomo aqui de cavalo, ele toma o peão de D4 com o cavalo. Se eu tomo de bispo primeiro, ele pode tomar o meu bispo de F4. Então eu preferi não dar nada, não dar chance pra ele não, cara. Eu preferi jogar isso aqui de bispo, não tem problema, certo? Ele tomou, eu tomei. Segurei meu peão, cara. Fiz tudo pra segurar o peão, certo? Agora ele jogou lá, ameaçando. E aqui é aquilo que eu falei com você, né? Porque o que o rapazinho tá esperando? O rapazinho tá esperando o seguinte, que eu vou jogar um torre D1, né? E aí ele vai jogar bispo C5 lá, dando uma cacetada no meu peão. Ou que eu vou jogar talvez aqui o cavalo F3, né, para proteger em D4, e ele vai jogar o bispo para G4 ameaçando o meu cavalo, certo? E ameaçando ganhar um peão de D4 do mesmo jeito. Vai para frente, né? Que lance que a branca pode fazer aqui que seria interessante? Né? Lance do mestre. Que lance que colocaria em xeque assim livraria o peão, né, do ataque e ao mesmo tempo ganharia mais espaço ainda. Tenta calcular. Esse aqui, ó, C6, certo?
Porque simplesmente estou ameaçando tomar em B7 e fazer uma dama. Só isso, não é nada demais. Né? E se ele tomar o meu peão, eu tomo de cavalo, eu como o bispo dele depois, e enfim, né? Tem um monte de coisa para fazer que ele não vai ficar muito agradável não na posição, certo? Então, ou simplesmente não como o bispo dele, mas deixo o meu lá preso, né? Consigo, né, complicar a vida dele aqui. Não é bom para ele tomar, certo? Se ele tomar, ele vai ter que defender o bispo dele depois e vai ter que defender com a torre. E a torre não pode ir para D7, senão toma aquele tático lá É, senão eu jogo torre E1 aqui e complica um pouco as coisas. De qualquer forma, torre E8 também leva torre E1. Então ele preferiu avançar, né? E aí agora, olha só, não tem mais aquele problema lá do peão caindo de C5, tá vendo? O que eu posso fazer? Posso avançar esse aqui, ó, acabou. Protegi o meu peão, tá vendo? E fiz um passado, né? Fiz um peão passado. Ele joga esse, né? Eu jogo F4. F4 tem a ideia de segurar o cavalo, porque eu estou prevendo que ele vai jogar esse bispo aí para D6 ou F6 uma hora, né? E eu já estou liberando a casa de escape para o rei nessa diagonal branca meio perigosa. Se ele der um cheque agora, eu já saio com o rei para frente, certo? Se ele joga um bispo F6, eu não preciso perder o peão de B2, tirando o cavalo, porque já está protegido, já está ali seguro, né? Então ele jogou lá ameaçando o meu peão. Eu defendi de um jeito básico, né? É uma defesa ridícula, mas é uma defesa temporária. Eu já vi inclusive o Karpov jogando com o Anthony Mais, uma Caro-Kann de pretas, que ele faz isso. O Anthony Mais vai ameaçando os peões dele de A7 e ele joga a torre A8. Final de torre, né? Aí ele joga a torre B3, aí ele joga a torre B8. Torre H3, ele joga a torre H8, cara. Fica assim. Não tem como o cara fazer nada, ele não debilita, ele não faz nada, entendeu? Ele defende do jeito mais computador do mundo, assim, né? Aí acaba empatando, óbvio, né? Não tem nada pra fazer, porra. Né? Então, esses recursos também de computador é bom. De vez em quando você jogar igual o computador, né? Então é mais ou menos por aí esse lance, né? Aqui ele deu uma precipitada no cálculo, ele se precipitou. Eu acho que ele quis tirar proveito aí da minha torre e do rei ao mesmo tempo. Jogou um lance aqui que é um lance fraco, foi esse aqui, né? Ele quis especular, ele quis tipo, se fosse a vez dele agora, ele tomaria, por exemplo, em B2, né, especulando aí um monte de coisa, certo? E eu acho que ele deu uma precipitada, porque quando eu jogo aqui, tá vendo? Simplesmente eu tô ameaçando a torre dele. Eu não sei se ele pensou que eu ia... Eu não sei o que ele pensou, que ele ia jogar duas vezes na mesma jogada, sabe? Eu não sei o que ele pensou, cara, os temas que ele pensou, né? Eu só sei que aqui ele interrogou, esse lance interroga, bispo A6 interroga, leva esse aqui, ó. Aí ele volta, tem que voltar pra não perder o bispo, certo? Não tem outra coisa pra fazer. Porque se ele toma o meu peão de B2, eu morro de rir, comendo a torre dele, né? Passa a mão na barriga ainda. Porque meu cavalo segura o bispo de D3, tá vendo? Segura, simplesmente segura, certo? E aqui, olha só que interessante, o cavalo está seguro pelo peão de F4, lembra? Porque aqui se ele joga a torre de D, toma D5, e eu tomo a torre dele de B5 com bispo, quando ele jogar bispo toma bispo com cheque, eu jogo o rei para cima, certo? E com isso eu consigo proteger o rei e meu cavalo está seguro lá em E5, ó, pelo peão de F4 que eu acabei de jogar, tá vendo? Então esse peão aí foi interessante também. Ó. Teve que jogar isso, ó. Antes ele estava inferior, né? Tava um pouquinho inferior, porque tinha um peão a menos, mas ainda tinha um contra-jogo, tinha um par de bispo, eu tô meio subdesenvolvido, né? Mas agora não, agora a vantagem é do branco. Não é uma vantagem decisiva, mas é a vantagem do branco. Se você botar no computador, provavelmente ele vai dar 1,5 de vantagem, entendeu? Acho que vantagem decisiva é acima de 2, se eu não me engano, né?
Então, agora sim eu defendo com a torre, porque agora ele não está comendo mais o peão, né? Bispo Lau não tem preocupação, que afinal de contas agora o meu peão já está lá defendendo, ó. Eu joguei G3 aqui, né? G3 é para isso, porque eu não posso tirar o cavalo agora, porque o peão de F4 está caindo, certo? Eu querendo tirar meu cavalo para C4, por exemplo, ameaçando o bispo dele, né, e tal. Então eu joguei o G3. Ele comeu, eu comi. Falei, oba! Show de bola, cara. Eu tenho 2 passados agora, ó. Ele jogou lá, né? Aqui você tem que parar, cara, porque você tem que calcular. Não tem jeito, você sabe que você está melhor, né? Mas se você errar o cálculo, você fica perdido. Tem que ser preciso. Avancei, ele jogou cá, né? Agora eu vou fazer um dos lances mais difíceis da partida, né? O segundo mais difícil, eu acho. Talvez esse seja o primeiro mais difícil. Também com o rei, né? Engraçado. E tem que ser um lance preciso, porque assim, esse final ele tá ganho pro branco, né? Mas não pode ser qualquer lance, certo? Então K. Ó, ele errou. Ele errou. Ele errou pelo seguinte, qual que é a ideia do rei aqui? A ideia do rei aqui, né? Bem, deixa você analisar um pouquinho esse final. Para um pouquinho, não é sacanagem não, para um pouquinho, fica 5 minutos, pausa o vídeo, entendeu? Fica 5 minutos tentando entender essa posição aqui, o que está acontecendo, né? Por que eu joguei rei para cá? Para unir a torre, certo? Porque simplesmente, né? Por que o rei para cá? Porque se agora eu chegasse aqui e jogasse esse, ó, né? Ele ia jogar cheque, certo? Eu ia jogar K ou K, tanto faz, né? Ele ia jogar cheque de qualquer jeito, para qualquer um dos dois lances, né? Cheque, certo? Espera um pouco, deixa eu também lembrar, porque eu não, eu não lembro direito não, tem tempo que eu joguei isso, espera aí. Joguei K, né? Eu acho que era isso mesmo, olha. Era isso aqui, é exatamente isso, né? Porque se eu como agora, o que, que ele faz? Ele come, vem pra cá, né? Cheque, vem pra cá. Como ele tirou a torre do ar, né? O único jeito dele defender lá atrás é esse aqui. Olha lá. E eu não tenho muito o que fazer, porque ele vai colocar aqui, vai tirar o rei pro lado e vai defender lá. A minha torre está bem postada aqui, ó, tá defendendo a coluna dele. Certo? Aqui eu tô perdido, eu perdi a torre e tô perdido, porque ele vai jogar aqui, né? Vai jogar o rei pro lado para ter a casa de escape. Aliás, ele vai jogar o rei primeiro para não deixar eu nem entrar nessa coluna aqui, né? Depois ele vai jogar a torre aqui, certo? E depois vai comer o meu peão, depois vai comer esse aqui e depois vai me dar mate. Eu tô perdido, então eu não posso comer ainda, certo? Então eu falei, bom, aqui eu tenho que tirar o rei, né? Preciso tirar o rei. Para onde que eu vou tirar o rei? Para F2 ou para G2? Né? Então foi aqui que veio a inspiração. Porque por que tem que ser para F2? F2 na verdade exclama, né? Tem que ser para F2, porque se eu jogo para G2, tem que tentar lembrar por que não pode ser G2. Certo, porque para G2 ele faz isso que ele fez, ó, joga K, né? Eu como, ele come, certo? Se ele avança agora, olha só, eu jogo esse.
Simples. E se ele jogar esse para dar mate, eu jogo esse e acabei com a treta. Tá vendo? Então essa é a sutileza do lance, olha. Quando eu jogo esse, não tem outra coisa para fazer aqui, certo? Se qualquer outro lance, ele vai pegar meu peão de qualquer jeito, né? Até se eu jogar esse aqui primeiro. Se eu jogar esse aqui primeiro, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai jogar esse, né? É o único lance que ele tem para fazer, porque senão eu estou ganhando ele lá, certo? Não posso jogar esse, por exemplo, porque ele tá tomando aqui e o peão dele coroa, então eu sou obrigado a voltar para cá. Se ele avança, eu jogo esse. Ele vem para cá, eu venho, ele vem, eu venho, ele vem, eu venho, certo? E aqui, cara, o preto não tá tão ruim não, ele tem até um peão a mais para falar a verdade, certo? Aqui vai ser até difícil, porque deve jogar uma coisa assim, ó. Né, eu tinha calculado isso, certo? Deve jogar aquilo ali, certo? Aí eu posso jogar esse aqui primeiro. Olha só, aí tem que calcular, né? Aqui pra frente, né? Mas repara, me deu muito trabalho, né? Então o que eu preferi fazer? Quando avancei aqui, eu preferi jogar o rei pra cá. Por causa de quê, né? Simplesmente porque se ele me dá cheque aqui, né? Eu tiro o rei, né? Ele come, certo? Aqui já fica meio estranho, né? Porque repara uma coisa, a torre dele saiu daquela casa lá. Agora eu posso jogar aqui, porque a torre dele saiu daquela casa lá, né? Ele não consegue mais voltar aqui, né? E se ele vier com o rei também não consegue segurar. Se ele vier pra cá eu vou avançar e ele não vai ter tempo de voltar, certo? Então ele não pode me dar esse cheque ali não, tirar a torre da coluna não, certo? Aqui ele deu uma facilitada no meu jogo. Eu pensei até que ele fosse jogar de peão, talvez, né? De peão, ó. De peão ele ia dar uma complicada boa, né? Tipo, ia ter que jogar aqui, ele ia jogar lá. Aí eu ia tomar aqui, certo? Ameaçando lá no final. Aí eu acho que ele ia ter que voltar, né? Aí se eu jogo esse aqui, ó, né, eu tenho que proteger o peão, senão ele vai comer o peão, né? Aí eu protejo aqui, ele já vem com o rei. Quer dizer, aqui ia dar outra complicada, né? Eu ia acabar ganhando provavelmente, mas ia dar uma complicada boa. Mas o que ele fez? Ele não viu o lance de arremate, certo? Eu quero que você pare agora e pense num lance para branca que exclama duas vezes e faz o preto abandonar. Conseguiu? Então, foi exatamente isso que aconteceu, ó. Eu joguei, né? Repara que aqui não dá mais para jogar esse, porque ele joga esse, certo? E depois se eu jogo a torre para cá, ele vem com o rei. Então o que foi que eu joguei agora? A gente já viu que se eu botar a torre aqui primeiro, ele volta para trás, defende e tem muita água pela correnteza ainda, né? Então o que foi que o branco faz? Torre aqui. Torre aqui ele abandona, simples. Certo? Porque ele não pode comer. Se ele comer eu como, o rei dele não consegue chegar no meu peão, ó. Olha os tempos. E se ele não come, se ele joga pra cá, por exemplo, ele tá tomando mate, né? E se ele deixa quieto, tenta chegar com o rei, né? Eu simplesmente como a torre dele e depois avança o peão. Então ele não tem nada pra fazer aqui, ele abandonou, certo? E aí, gostou da partida?